Olá pessoal, estamos aqui novamente para ler o capítulo 1 do livro Tao Te Ching de Lao Tzu. Estou feliz e grato por estar compartilhando novamente com vocês. Eu vou ler o capítulo em chinês. Como vocês sabem já, há uma transliteração fonética, né, que eu vou lendo, e depois vocês vão ter a tradução em português. Esse livro que eu estou usando é da Rosana, e eu vou ler a tradução do Mário depois, e depois também a tradução do mestre Wu Shen. E vou fazer as análises e comentários conforme nós vamos aprofundando no texto. É importante, então, a gente começar pelo texto, né? Então, em primeiro lugar, eu acho importante privilegiar o texto. Então vamos lá. Dao ke dao, fei chang dao. Ming ke ming, fei chang ming. Wu ming tian di zhi shi. You ming wan wu zhi mu. Gu chang wu yu yi guan qi miao. Chang you yu yi guan qi jiao. 此两者同出而异名，同谓之玄，玄之又玄，众妙之门。Ok, então vocês perceberam o primeiro capítulo, que vocês também, se vocês tiverem o livro do Tao Te Ching, vocês podem então consultar, capítulo 1. E agora eu vou ler a tradução em português. O tal que pode ser expresso não é o tal absoluto. O nome revelado não é o ente nomeado. O inominável é a origem do céu e da terra. O nominável é a mãe de todas as coisas. Portanto, o vazio permite a contemplação do misterioso princípio. A existência permite a contemplação de vestígios do princípio. Ambos procedem da mesma origem, porém têm nomes distintos. A origem comum é o mistério que gera mais mistérios, portal onde se geram todas as maravilhas. Como vocês puderam ver, a beleza do texto, né, em português, na tradução de Rosana. Antes ainda de comentar, eu vou ler a tradução do mestre Wu Shen. Então vamos lá, capítulo 1. Aqui. O caminho que pode ser expresso não é o caminho constante. O nome que pode ser enunciado não é um nome constante. Sem nome é o princípio do céu e da terra. Com nome é a mãe das 10.000 coisas. Assim, a constante não aspiração é contemplar as maravilhas, e a constante aspiração é contemplar o orifício. Ambos são distintos em seus nomes, mas têm a mesma origem. O comum entre os dois se chama mistério. O mistério dos mistérios é o portal para todas as maravilhas. Então aqui vocês tiveram a tradução do mestre Wu Shen. E vamos passar agora para a tradução do Mário Sproviero, que está esse livrinho aqui, Editora Edra, Mário Sproviero. O curso que se pode discorrer não é o eterno curso. O nome que se pode nomear não é o eterno nome. E manifesto nomeia a origem do céu e da terra. Manifesto nomeia a mãe das 10.000 coisas. Portanto, no imanifesto se contempla seu deslumbramento.
no manifesto se contempla seu delineamento. Ambos, o mesmo, saindo com nomes diversos. O mesmo disse mistério. Mistério que se renova no mistério, porta de todo deslumbramento. Bem, vocês só puderam observar que há traduções com distintas interpretações, distintas leituras, e nenhuma está incorreta ou, vamos dizer assim, incorreta no sentido de errada, né? Não há uma tradução absolutamente correta. Todas as traduções são possíveis porque são escolhas, né? E vocês podem então ver o tradutor escolhendo um ponto de vista a partir do qual ele vai interpretando e vai traduzindo. Toda leitura é parcial, inclusive a minha. Então, vocês podem perceber que a palavra tal, que foi traduzida pelo Mário pela palavra curso, pelo mestre Wu, é o caminho. Já a Rosana deixou intraduzido ali, né? Ela não traduziu, colocou o tal. E a palavra tal, em chinês, ela tem um ideograma cuja parte primeira, digamos assim, ela significa cabeça, né? É uma parte do ideograma que significa cabeça. A outra parte significa o caminhar, que indica justamente os pés. Como vocês sabem, o ideograma chinês é muito interessante. Vocês vão percebendo que, às vezes, o radical tem um significado, né? E então, por exemplo, essa significação da palavra no ideograma tal significa o caminho. Por quê? Porque o caminho se faz com os pés, né? Com os pés que caminham. Você tem o próprio ideograma. Então, o caminho, existe o ato de caminhar, portanto, né? Que está em pressuposto aqui no ideograma. O ato de caminhar, o processo, a regulação. É interessante observar também que existe uma expressão, até antes do autor Lao Tzu, na antiguidade, que dizia o tal do céu, era essa a expressão, o tal do céu, né? Ou então, mandato do céu, né? Que ficou muito conhecido para os eruditos como Lao Tzu e o Confúcio, né? Outra figura importante na cultura chinesa, na filosofia chinesa, que o tal do mandato do céu, o tal do céu, é Tianmin, mandato do céu. Supõe então que há uma regulação constante entre os fenômenos da natureza, né? O ciclo das estações, a passagem do tempo, né? Obedecendo a uma espécie de ritmo natural. Então vocês percebam que, ao pensarmos sobre isso, a gente percebe uma ordem da natureza a partir dessa regulação, dessa ordem que existe, né, na natureza, né? O curso que o Mário aqui traduziu, né, nos aponta nesse sentido a significação que existe nessa regulação, nesse curso ou transcurso, né, se vocês quiserem também. E o mais interessante é que antes até do Lao Tzu há uma ideia, uma noção geral de que é possível unir o tal do homem, quer dizer, a essência, né, do homem, a essência humana, com a essência divina, que é representada pelo tal do céu. Então, a ideia de que o céu, então, é o divino, né? E o tal do céu nada mais é que a essência divina. Notem bem que essa regulação que há na natureza, né, ela pode ser também seguida pelo homem, por nós, né? Então, é importante notar que até nós hoje, atualmente, podemos então entender, compreender essa ideia fundamental de uma regulação, né, uma correspondência, melhor dizendo, com relação a essa regulação da natureza. Não é perfeitamente, vamos dizer assim, é perfeitamente viável a gente pensar, porque na verdade o caminho do tal é o da viabilidade, né? Não no sentido da pragmática, do pragmatismo, né? Que não tem nada a ver com isso, mas é a viabilidade do caminho que se dá através dessa correspondência, essa analogia que pode e existe, né, entre o homem e o céu, né? Vejam que
que belíssima noção e interessantíssima, né? Eu vou estar aqui com a tradução, só para a gente, então, avançar. Então, compreendam bem que a palavra tal é o primeiro, né, elemento fundamental que nós devemos, então, analisar. E agora, vocês podem perceber que logo depois o Lao Tzu vai dizer que o tal, que pode ser nomeado, ele não é o verdadeiro tal, não é o autêntico tal, não é o tal absoluto, né? Porque o tal que pode ser discorrido através da linguagem, ele não pode ser o tal em sua essência, né? Por quê? Porque a linguagem é uma mediação humana entre o intelecto, a consciência, a mente que pensa e nomeia os seres. Então existe essa nomeação, que é uma mediação, é uma mediação entre o que eu, o sujeito, o penso, né, entre o que eu penso e a realidade. A realidade em si por si, né, ela é incognoscível. Ela só é conhecida por meio da linguagem. A linguagem através dos gestos, dos símbolos, dos pensamentos e das palavras, né? Nós usamos palavras, nós falamos. E essa linguagem é a que faz com que haja uma mediação entre o tal e nós. Essa mediação, muitas vezes, inclusive eu estou aqui usando a linguagem, Lao Tzu usou a linguagem, né? E paradoxalmente, se não houver a linguagem, a gente não teria como também apontar para essa realidade absoluta que é o tal, né? Então, o tal, de fato, o tal verdadeiro, o tal absoluto, né, ou o eterno curso na tradução do Mário, ele não é traduzível, né? Embora a gente use a linguagem para a gente poder nomeá-lo, para a gente poder, né, conceituá-lo, digamos assim, na linguagem contemporânea. Olha só que o Lao Tzu justamente usa a palavra, como eu falei, do nome, né? É min, é nome. Tanto que ele, vou ler aqui, ó, min ke min, fei chang min. Quer dizer, o nome min, né, que pode ser nomeado, né? Não, esse fei é não, advérbio de negação, não, sempre, chang, nome, min, ou seja, não é um nome constante, né? A palavra constante aqui, ela refere-se à ideia, a noção fundamental da ideia do perpétuo, né? Da ideia do tal como um curso que perdura, né? E que, portanto, ela supõe uma ideia de que o tal ele está fora do espaço e do tempo que nós concebemos ordinariamente. Por isso esse nome que nomeia o tal, ele não dá conta, ele não é suficientemente adequado, apropriado para poder designar e agarrar, né, a realidade última desse tal absoluto que é fora do espaço e do tempo, né, fora inclusive da nomeação. É um paradoxo, né? Estamos na lógica do paradoxo. E o Lao Tzu, curiosamente, aqui já vai nos esclarecer, né, digamos assim, que o inominável, o Wu-Min, né, e o Wu-Min é o tal, é o sem nome. Então, a primeira faceta, o primeiro aspecto fundamental do tal é que ele é o sem nome. Ao longo do livro, nós vamos perceber que Lao Tzu nos diz que o Wu-Min, que é o tal, que é sem nome, ele é Wu Zhuang, é um estado Wu Zhuang, sem forma, né? É um estado, esse Wu é advérbio de negação, é o vazio. Também Wu Zhuang e Wu Xiang, sem imagem, né? Então vocês vão ter essas, aqui ó, vou na passagem aqui, estado sem forma, né? Wu Zhuang, o Wu, que é estado sem coisa. A gente literalmente traduz sem coisa, ou seja, sem realidade concreta. Então o tal, ele realmente, ele está além das coisas nomeadas, das coisas que podem ser nomeadas. Ok? Então vocês meditem sobre essa realidade, de uma certa forma é um primeiro aspecto. O segundo aspecto importante é a dimensão do dizível, do que é nominável. Tanto que Lao Tzu vai nos dizer no verso seguinte,
o nominável é a mãe de todas as coisas. Quer dizer, num primeiro momento ele disse, no primeiro aspecto do Tao, é a origem, ele é a fonte do céu e da terra. Como nós vimos nos vídeos passados, nós vimos que havia então a origem, que é o Criador, que é o Tao, ele é a origem, a raiz do céu e da terra. É o místico feminino, no capítulo 6. Agora, nesse capítulo, a gente percebe que o Lao Tzu diz que esse mesmo sem nome, que é o Tao, é a origem, a palavra é Shi, a origem, né, do céu e da terra, Tiandi, né? Mas isso porque ele é a condição da manifestação, ele é anterior, portanto ele é imanifesto, como na tradução do Mário. Quer dizer, você vê, João, que traduções podem nos levar a um estudo, né, que a gente associa um sentido com outro sentido, dependendo de qual é a nossa, vamos dizer assim, a nossa capacidade de ler, né? E eu mesmo aqui, eu também quando eu começo a ler, compartilhar com vocês essa leitura, vocês também conseguem perceber, né, as relações entre as palavras, os ideogramas chineses, né, e os sentidos que estão nela expressos. Então vocês percebam que agora, quando na outra frase ele diz o que tem nome Youmin, Wan Wu Zhi Mu, esse Mu é a mãe, né? A mãe de Wan Wu, a mãe de 10.000 seres. E essa mãe é o próprio Tao. O Tao, então, é a origem do céu e da terra, no sentido do imanifesto, no sentido de que ele está oculto, né? Ele não é nomeável. Mas quando ele é nomeado, quando ele passa para o plano da manifestação, ele é a mãe de todas as coisas, ele é a criador, né? Por quê? Vocês podem pensar um pouco, né? Porque faz sentido o Lao Tzu dizer que o nominável, ou na tradução do Mário, o manifesto, porque faz sentido a gente pensar que o manifesto é que dá origem a todas as coisas, porque ele é a identidade. Quando a gente nomeia, a gente dá um nome, atribui um nome às coisas, por exemplo, eu digo árvore, eu digo ser humano, eu digo cachorro, né? Eu estou atribuindo uma realidade através do nome. É essa a ideia que está aí, porque quando o Tao, na sua dimensão do imanifesto, ele se torna manifesto, ele passa para o plano, né, da nomeação e ele se fragmenta na multiplicidade de todos os seres que são criados e que são seres criados e que têm seus nomes. Cada qual tem seu nome. Por exemplo, o cachorro, né, que a gente falou agora. E eu sei que cachorro é uma realidade, digamos assim. O homem é outra realidade. Por que eu sei isso? Porque há uma identidade de cada um, né? E essas identidades são distinguidas através de seus diferentes nomes. Então o Tao, quando ele é o nomeável, ele passa para o plano da realidade, digamos assim, realidade da manifestação ordinária, da manifestação plena de todo o cosmos. Então vai desde, por exemplo, as partículas, vai desde coisas minúsculas, microscópicas, até as coisas como planetas, céus, então assim, macroscópicas, né? Então vocês têm todo o plano da manifestação em jogo, né? É isso que está aqui dito. O nominável é a mãe de todas as coisas. Wan, U é literalmente, U é coisa, né? Wan é mil. Então vocês, prosseguindo na leitura, vocês vão perceber que depois que o Lao Tzu vai nos remeter ao vazio, né? Na tradução da Rosana, o vazio permite a contemplação do misterioso princípio. A ideia básica aqui é Chang Wu Yu, o que está constante sem desejo. Literalmente em chinês, Chang Wu Yu. A palavra desejo é Yu. Vocês notem bem, eu achei muito interessante ao longo das pesquisas que essa palavra desejo, ela é retomada diversas vezes em quase todo o texto do Lao Tzu. É justamente quando nós podemos atingir, talvez o Lao Tzu nos queira dizer isso, né? Talvez, é provável, né? Que quando nós atingimos a dimensão do vazio, a saber, a dimensão dos sem desejos, e nós podemos pensar o que seria essa dimensão dos sem desejos, né? É a dimensão onde a mente, a consciência, o eu, literalmente não deseja, não tem posse, que é outra palavra, shi, né, em chinês, e também zai,
Aliás, é isso, é dominação, né? Quando o ego não quer dominar. Então vocês percebam que essa realidade, com certeza, no nosso cotidiano é muito difícil de a gente alcançar, porque a gente não está acostumado a meditar, a gente não está acostumado a cessar a atividade da mente, né? Que gera desejos. Então, o não desejo é que permite a contemplação. Olha só, quan é contemplar em chinês. Quan é contemplar no sentido de visão, né? É uma contemplação, é uma meditação contemplativa, nós podemos traduzir assim, né? Ou contemplação meditativa. Esse é o sentido aqui que está no texto do Lao Tzu, capítulo 1. Nós vamos ver que também é muito interessante essa contemplação, se a gente comparar também com a contemplação no sentido da filosofia platônica. Por exemplo, para Platão, a filosofia, quando atinge o ser, né? Quando o filósofo atinge o ser, ele se faz através de uma ascese teorética. A palavra teoria em grego é contemplação. E essa ascese teorética, ela exige que nós possamos dialeticamente, através da confrontação das ideias, chegar ao ápice da visão, né? Mas é uma visão intelectualista, como alguns historiadores de filosofia, né? Nós podemos encontrar historiadores de filosofia nos dizerem que Platão apresenta-nos uma visão intelectualista, ou seja, de que só através do logos, se vocês forem à República de Platão, vocês vão perceber que o filósofo precisa sair da caverna, lembra daquela parábola da caverna, e olhar para o sol. Esse olhar para o sol que se faz através, não é um olhar assim místico, né? Espiritual num sentido assim místico, não, se faz através de um exercício dialético do pensamento, do logos, né? Através da razão, do uso da razão no seu aspecto dialético. O que significa a dialética? Gente, se a gente pensar, a dialética é a confrontação de diversas opiniões, é o que Sócrates faz na figura de Sócrates, que é a figura emblemática nos diálogos de Platão. Ela é o que faz a dialética proceder rumo, através do uso da razão, rumo a o quê? Ao plano do mundo das ideias, o mundo inteligível. E o mundo inteligível é o mundo do eidos, da forma. Existe a forma do bem, que é contemplável, digamos assim, né? E o plano sensível é aquilo a partir do qual esse filósofo vai ter que, né, vai fazer uma decantação, ele vai ter que sair desse plano para ir para o plano inteligível. Há um crivo aqui, um abismo, né, nessa teoria platônica, né? E não estou dizendo que, só estou fazendo uma comparação, uma distinção entre a filosofia platônica e a filosofia de Lao Tzu. Não deixa de ser uma filosofia, a de Lao Tzu também, porque ele usa através do pensamento. E nós podemos então perceber essa diferença. Eu creio que vocês terão que aprofundar cada vez mais essa diferença, esse pensamento da diferença entre Platão e Lao Tzu. E continuando aqui, Lao Tzu vai nos dizer que a existência, que é a palavra literalmente you, o que tem desejo, é porque a existência se dá a partir daquilo que tem desejos, né? A partir da fragmentação desse princípio original do Tao. Então, quando o Tao ele se manifesta, ele ganha identidade, e é também essa dimensão de que você vai contemplar através dos vestígios, através daquilo que é a borda. Literalmente tiao é borda, né, em chinês. Então você contempla as bordas dessa realidade última, que é o princípio do Tao. Só que Lao Tzu nos revela, ambas realidades, ou seja, manifesto e manifesto, procedem da mesma origem. E eles têm nomes distintos. Nomes distintos porque nossa mente está condicionada pela linguagem, nós temos que nomeá-los. Mas no fundo eles são a mesma coisa. A condição da manifestação e a própria manifestação. A condição da manifestação é o uti, que é o não, né? O u é ti, é extremidade inexistente, e o taiji, que é a unidade já na sua diferenciação, na sua fragmentação. Mas na verdade essas duas realidades são a mesma realidade, é o que Lao Tzu nos diz. E é um mistério, né? Mistério que nos deixa cada vez mais perplexos, porque gera mais mistérios. É o portal onde se geram todas as maravilhas. Miao, em chinês, a palavra maravilha. E a porta é man. Nós vimos que essa porta, esse portal, né, man, é justamente a passagem quando nós nos contemplamos e meditamos,
nós podemos acessar, usando uma linguagem contemporânea, né, essa realidade da nossa essência, do nosso interior. Portanto, é cada vez mais assim importante, né, no dia a dia, nós alcançarmos essa dimensão da contemplação, né, como eu estou dizendo aqui no Lao Tzu, o sentido é um ponto completamente diferente de Platão. E Lao Tzu nos diz que essa contemplação não é, ele não diz o que é ou não é, ele simplesmente está nos dizendo, olha, existe uma dualidade, esse mundo dual da manifestação, mas esse plano da manifestação, ele provém do tal, que é a origem dessa manifestação. Não há separação entre a manifestação e o imanifesto. Não há separação entre a essência profunda do tal e a sua manifestação na existência empírica, digamos assim, de todos os seres, né? Então, eu acho que nós podemos meditar um pouco, refletir um pouco sobre essas ideias, né? Leiam o capítulo 1 e espero que vocês tenham gostado e possam refletir no seu cotidiano, na sua vida, no capítulo também, utilizando-se dessas ideias que eu estou proporcionando, né? Vocês podem ver então no YouTube os vídeos e se vocês gostarem, cliquem lá e vão comentando. E assim que tiverem dúvidas, também coloquem as dúvidas. Então, obrigado pessoal, até a próxima!